Se você está pretendendo abrir uma lavanderia e quer saber a real diferença entre abrir lavanderia com franquia ou sem franquia, acompanhe esse vídeo até o final porque eu vou esclarecer todas as particularidades e diferenças que existem no processo de abertura de lavanderias com franquia ou sem franquia. Sempre que eu estou me comunicando com algumas pessoas, elas me perguntam: rapaz, você sempre me diz que abrir lavanderia sem franquia é o melhor caminho, é algo mais fácil, é algo mais lucrativo. Mas por que que existe tantas franquias de lavanderia no mercado e por que tem tantas pessoas abrindo lavanderias ainda através de franquia? Tudo isso eu vou esclarecer nesse vídeo, dizer os motivos pelos quais tem tantas lavanderias sendo abertas através de franquias e se é viável ou não para você abrir lavanderia com franquia ou sem franquia. Vou ser muito sincero com relação a todas as informações. Não vou puxar saco para franquia ou para quem abre sem franquia. Eu vou falar a verdade de acordo com as minhas experiências e você que está aí do outro lado vai tomar a sua melhor decisão de acordo com aquilo que você considerar mais importante. O mercado de lavanderias, autosserviço, ele chegou aqui no Brasil e foi muito bem aceito. Como todos nós já sabemos, e você que está me assistindo já deve ter visto, praticamente toda esquina hoje tem uma lavanderia, seja através de franquia ou seja sem franquia. Então isso é algo natural que está ocorrendo em todas as partes do Brasil, seja cidade pequena, cidade grande, praticamente hoje qualquer cidade tem lavanderias. Então isso é uma onda que chegou, muitas pessoas por não conhecer como realmente funciona, caem no marketing de muitas empresas de franquia ou até de consultores que tentam passar para vocês que abrir lavanderia é uma mina de ouro, que tem consultor aí que compara lavanderias até com renda passiva, que eu acho isso uma forma muito grosseira de você não entender realmente como funciona o negócio ou investimento. Renda passiva é algo que você coloca ali um valor investido e você não precisa fazer nada para que você tenha uma renda todo mês. Uma lavanderia não, você vai precisar fazer alguma coisa, mesmo que seja poucos minutos durante o dia, mas você vai ter problemas, você vai ter coisas para fazer. Então, quero começar fazendo essa introdução para que você entenda realmente de forma rápida como funciona esse mercado de lavanderias, mas agora eu vou me direcionar para as características e particularidades de lavanderia com franquia e sem franquia. As lavanderias sem franquia estão tomando muito espaço das lavanderias com franquia. Por quê? Porque muitas pessoas estão enxergando que abrir uma lavanderia é muito simples e que você não precisa de um know-how de uma franquia. Até porque não é o nome da lavanderia que vai fazer com que os clientes vá até o seu estabelecimento. Não tem diferenciação. O serviço ofertado é o mesmo, independente da lavanderia A, B, C ou D. O que pode variar é o tamanho da máquina, o modelo, mas no geral é uma máquina que lava roupa e uma secadora que seca roupa. Então eu hoje particularmente considero muito simples e muito fácil você abrir uma lavanderia. Então só por esse motivo eu já considero inviável abrir através de uma franquia. Mas se você é porque eu não quero ter a dor de cabeça de correr atrás de fornecedor, de falar com o fornecedor, de negociar, de procurar um ponto, de fazer alguma coisa, a franquia ela vai lhe auxiliar com relação a tudo isso. Os consultores também lhe auxiliam. Nós auxiliamos também através do nosso material. Mas a franquia ela já vem com algo pronto, que ela pega ali e vai colocar a sua lavanderia. Se vai ser num ponto estratégico, aí nós já não sabemos. Se as máquinas são boas, você não pode decidir porque você vai ter que usar as máquinas que a franquia lhe entregar. Você não pode escolher as máquinas, você não pode escolher o seu sistema de pagamento. Tudo é direcionado pela franquia. Então, a franquia ela é, digamos assim, engessada. Você não pode fazer muitas alterações. Por outro lado, se você for abrir uma lavanderia sem franquia por conta própria, você pode escolher as máquinas, você pode escolher o sistema, você pode escolher o local. Então, você tem uma certa flexibilidade com relação a esses fatores. Mas se você não quer ter muita dor de cabeça, acha que isso dá muito trabalho, você vai
para uma franquia. Mas tenha em mente que a franquia também não vai vir e fazer tudo para você. Você vai ter que desenvolver algumas coisas também. Porque muita gente acha que só porque comprou a franquia vai vir, montar tudo, fazer tudo e vai entregar a chave e você vai só lucrar. Não, você também vai ter uma contrapartida. Por outro lado, a lavanderia sem franquia, você vai ter que fazer tudo, seja com o auxílio de um consultor, de um vendedor, mas você vai tomar a frente das iniciativas para escolher ponto, máquina, sistema, que é o que eu considero hoje mais viável. Por quê? Se você vai abrir um negócio, você precisa entender como funciona aquele negócio. Se você está pensando em abrir uma lavanderia e quer deixar na mão de qualquer pessoa e não quer entender como funciona o negócio, o conselho que eu lhe dou é não abra. Por quê? Porque você, em determinados momentos, vai precisar resolver algum problema na sua lavanderia que, se você não tiver feito parte do processo de implementação de máquina, sistema, você não vai ter como resolver. Então você vai sempre ficar refém de um técnico, de uma franquia. Então eu aconselho que, mesmo sendo através de franquia, você procure fazer parte do processo para que, quando tiver um problema na sua lavanderia, você possa resolver. Então, até aqui, espero ter esclarecido com relação a essas particularidades. No geral, com franquia você não tem tanta autonomia. Sem franquia você tem total liberdade para escolher máquinas, equipamentos, sistema. Então, tudo isso você consegue fazer. Outra particularidade com a franquia, como todos nós já sabemos, você paga uma taxa que gira em torno de 15 a 30 mil reais. E você paga royalties todo mês. Então, independente de você ter lucro ou prejuízo, você vai pagar em torno de 5 a 10% para a franquia, que é o direito de uso da imagem da franquia. Você paga ali, às vezes tem taxa de marketing também. Então, se você abrir a lavanderia por conta própria, esses valores você não vai precisar pagar. Então, é mais uma diferença entre lavanderia com franquia e lavanderia sem franquia. Você vai ter essas taxas se abrir com franquia, e sem franquia você não precisa pagar nada. E vamos ao que interessa, que é o que todos, quando me procuram, dizem. Mas eu pesquisei, para mim abrir sem franquia, eu vou gastar X valor. E para mim abrir com franquia, tá parecendo que eu vou gastar até menos. Agora eu vou explicar justamente o porquê que isso acontece. Quando você vai abrir com uma franquia, aquela franquia ela trabalha com determinado tipo de máquina. Então, às vezes, aquele maquinário ele é um pouco mais barato. Então, você consegue ali, às vezes, reduzir em até 30 mil reais uma lavanderia com 3 conjuntos de máquinas, dependendo do modelo e do tipo das máquinas que a franquia vai lhe oferecer. Em contrapartida, se você for abrir por conta própria, sem franquia, se você for comprar as máquinas que nós consideramos melhores, elas são em torno de 10 mil reais mais caras do que algumas franquias. E as franquias, como elas são uma rede grande, elas conseguem comprar máquinas mais baratas. Por isso que elas conseguem repassar para o franqueado um pouco mais em conta. E, no geral, a franquia ganha com isso. Ela consegue comprar em grande volume e consegue distribuir para os seus franqueados, na maioria das vezes, até com preço menor. Por isso que muitas franquias agora estão abrindo lavanderias com o mesmo preço que você abre uma lavanderia por conta própria. Por que isso acontece? Justamente por conta disso. Mesmo você pagando 15 a 30 mil de taxa de franquia, mas as franquias conseguem barganhar preço de máquinas, sistemas e layouts que elas já têm pronta, que elas não vão precisar gastar, e conseguem entregar isso mais barato para você. Às vezes você pode abrir uma lavanderia com franquia por 150 mil, e você, se for abrir sem franquia, às vezes você não abre com 150 mil. Todas essas particularidades você precisa entender tudo direitinho para saber realmente essas diferenças. Tem franquias que trabalham alugando máquinas. As pessoas chegam para mim: rapaz, mas tal franquia diz que com 70 mil reais eu consigo abrir uma lavanderia. Aí eu vou olhar lá, a proposta são máquinas alugadas, que eu não aconselho nunca você abrir uma lavanderia com máquinas alugadas, porque você já começa devendo. Então imagine você pagar taxa de franquia, aluguel de máquina, aluguel de ponto, água, energia, se torna um negócio inviável. Então eu não aconselho.
É melhor você abrir uma lavanderia com um conjunto de máquina, com 2 por conta própria, do que abrir com franquia através de máquinas alugadas. E outra particularidade que as pessoas sempre me perguntam é: mas se essa lavanderia, a franquia já tem um nome no mercado, não vai ser mais importante para mim? Eu digo, não. Esse é um tipo de negócio que o nome não vai interferir se vai ter sucesso ou não. Você pode comprar máquinas, colocar em um galpão ou em uma sala, não colocar nenhum nome, colocar lá só lavanderia autosserviço. Você vai ter a mesma quantidade de clientes que você teria se você abrisse com uma franquia com um nome conhecido no Brasil inteiro. Como eu falei no início do vídeo, o serviço oferecido ele é o mesmo. A diferença é apenas o modelo das máquinas e a capacidade. Então, não vai ter um diferencial que faça tanta diferença para que o consumidor escolha uma lavanderia que tem um nome muito conhecido a nível nacional ou a sua lavanderia, que é uma lavanderia que é conhecida apenas no bairro. Então, se você pensava por essa lógica, tire da cabeça, porque não é o nome da franquia ou da lavanderia que vai fazer com que o seu negócio tenha sucesso ou não. No geral, fazendo um resumo de tudo isso que eu falei, é muito simples de avaliar. Com franquia, você vai ter uma certa estrutura já pronta para que você só coloque ali dentro de uma sala e coloque para funcionar. Porém, você não tem flexibilidade para escolher máquina, sistema, nada disso. Você vai apenas ser funcionário daquela franquia, porque eles vão lhe tratar como se você fosse um funcionário e estivesse trabalhando para eles. Porque o nome é deles, você paga royalties sobre o faturamento. Então você fica refém deles. Tudo que eles disserem que você tem que fazer, você vai ter que fazer. Por outro lado, sem franquia você tem toda a autonomia, toda a flexibilidade que um negócio precisa para que dê certo. Então, se você estava decidindo entre abrir com franquia e sem franquia, a melhor alternativa é sem franquia. Não porque eu não gosto das franquias, mas é porque, pensando na forma de lhe ajudar, eu considero que se você não quiser se envolver no processo de abertura da sua lavanderia, eu lhe aconselho a não abrir, seja com franquia ou sem franquia. Mas se você tem realmente interesse em abrir uma lavanderia, escolha pelo método sem franquia. Nós já abrimos algumas, já ajudei várias pessoas a abrir. É muito simples, não tem dor de cabeça abrir uma lavanderia. Então, por ser tão simples, eu considero que você não precisa de uma franquia, você não precisa de um consultor, você só precisa ter algumas informações e um direcionamento para que você evite alguns erros. Pronto, só precisa disso. Então, se você realmente tem interesse ou quer conhecer mais como funciona realmente o mercado de lavanderias antes de investir qualquer valor, nós desenvolvemos um e-book completo com todas as informações que você precisa saber antes de abrir a sua lavanderia. Então tem toda a questão de faturamento, análise da sua condição financeira, com relação a pontos, você vai receber os contatos dos fornecedores para que você faça orçamentos, para saber se está dentro do que é esperado, está dentro da sua realidade hoje. Porque eu digo, lavanderia é um negócio que não é para todo mundo, porque não adianta você se endividar para abrir uma lavanderia. Você tem que analisar tudo isso. Então, o nosso material, ele é um material muito completo que vai lhe passar todas essas informações. É um valor super acessível, porque nós temos o interesse de compartilhar informações sobre lavanderias e desenvolvemos esse material para encurtar o seu caminho. Então, se você tem interesse, o material fica aqui no primeiro comentário fixado. E se você quiser, pode entrar em contato comigo, vou deixar aqui o contato também. Eu terei o maior prazer em lhe atender, tirar suas dúvidas e ajudar da melhor forma. E você pode fazer parte do nosso grupo também, que é uma comunidade onde todos se ajudam e vamos tirando as dúvidas e resolvendo os problemas daqueles que já têm lavanderias e daqueles que estão montando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e assistiu até o final desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo ou familiar que tenha interesse nesse tipo de assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.